Boa tarde, galerinha, ou boa noite, não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas vamos começar mais uma aula de física. Para quem não sabe, meu nome é Marcos, passei em medicina nas federais e ProUni 100%. Então aqui nós vamos aprender um pouco das estratégias de como aprender física de modo rápido e como passar no Enem sem sofrer muito. Então bora lá. A aula de hoje é sobre elétrica. Vamos lá, vamos começar primeiro com corrente elétrica. A corrente elétrica. O que você tem que saber? A corrente elétrica são movimentos ordenados de elétrons. Então, vejamos só. Se você observar, os elétrons estão do polo positivo em direção ao polo negativo. Então, é muito importante notar isso, porque pode cair numa questão, por exemplo, uma questão teórica. Agora, vamos para as formas. Aqui nós vamos focar muito em fórmulas, porque são elas que você vai resolver os exercícios. Dificilmente vai cair uma teoria ali sobre qual o movimento dos elétrons. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Então, passei aqui para vocês. A fórmula é I igual a Q sobre delta T. O I você tem que saber que é intensidade de corrente elétrica. Qual que é a unidade dela? É o ampere. Por isso que é o Azinho aqui, beleza? E o que? É a quantidade de carga. A quantidade de carga, qual é a unidade de medida dele? É o Czinho, beleza? E o T, o ΔT, que é o tempo, é o S, que é de segundos. Perfeito? Então, essa aqui é a forma que você tem que decorar. A prova não vai me dar? Não, querido, não vai te dar. Então, você sim tem que decorar a fórmula, infelizmente. Então, bora lá. Outra coisa que você tem que saber é essa fórmula aqui. Q igual a N vezes E. O E não é nada mais nada menos do que a carga elementar, ou seja, a carga de um elétron. E o N é a quantidade de elétrons. Com isso, você vai achar o nosso Q. Esse Q, deixa eu pegar aqui minha caneta, esse Q, você percebe que é o mesmo Q daqui? Quantidade de carga, percebe? Legal? Então, se dependendo do exercício, você vai ter que achar esse para depois usar essa formulinha. Legal? Outra coisa também que é bom saber e decorar é que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá bom? Provavelmente o exercício vai te dar, tá? Mas eu, quando fui fazer a prova do Enem, eu decorei. Então, eu sugiro que você decore, ok? Antes da gente prosseguir para a primeira lei de Ohm, eu quero dizer que esse Czinho aqui, você tem que saber que é Coulomb, tá? Porque muitas vezes o exercício vai, em vez de dar o Czinho, vai escrever Coulomb. Legal, vamos para a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, escrevi aqui a teoria, vou dar uma lida, mas eu quero focar principalmente na forma, ok? Então vamos lá. Se cair a teoria, é basicamente o seguinte: em um condutor ôhmico mantido a temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada em seus terminais. Legal. Agora vamos entender isso através da fórmula. Nada mais, nada menos que é essa fórmula. U sobre I igual a R. Vamos esclarecer melhor. Gente, antes eu quero arrumar essa fórmula. Não gosto de usar fórmula assim. Odeio. O que eu recomendo? Gente, matemática básica. Você sabe que na matemática eu posso passar esse I para lá e vai ficar U igual a R vezes I. Você concorda? Vai formar então o famoso URI. Muito mais fácil de decorar. Então, eu sugiro que você decore essa fórmula. U é igual a RI. URI, tá? Então, vamos lá. O U nada mais nada menos do que a tensão elétrica. Ou seja, o DDP, a diferença de potencial. E ela, a unidade de medida dela é o V, o volts, tá bom? O R é a nossa resistência elétrica, que é dado por essa letrinha aqui esquisita. Ela é como se fosse uma ferradura de cavalo, tá? Mas você não precisa saber muito. E o I?
O I é a intensidade, que é dado pelo A de ampere. Legal. A resistência, normalmente a prova vem dado assim, escrito com R em cima. Legal. Agora vamos para a segunda lei de Ohm. Normalmente vai cair mais a primeira lei de Ohm, que eu vou te provar aqui fazendo um exercício do Enem, tá? Mas eu vou ensinar a segunda lei de Ohm caso seja necessário. A segunda lei de Ohm, a teoria é a resistência elétrica de um resistor depende do material que o constitui, de suas dimensões e de sua temperatura. Legal. Ou seja, agora vai depender do material. Tanto é que, dependendo do material, ele pode dilatar, né? Então, dependendo da temperatura. Então, aqui nós temos uma outra fórmula. A fórmula é R igual a ρ vezes L sobre A. O que é esse ρ? O ρ é nada mais, nada menos do que a resistividade, que é dado pela resistência, que é a forma da resistência, a ferradurinha, vezes o metro. O A é a área e o L é o comprimento do fio. Legal, então vamos entender um pouquinho melhor. Gente, um fio, ele é 3D. Então você concorda comigo, se você pegar um fio, ele vai ter uma área. Essa área aqui é essa área pintada de vermelho. A área de um círculo é em matemática isso. Nós sabemos que é nada mais, nada menos do que você fazer e achar os metros quadrados. Que no caso ali você vai ter que saber, por exemplo, a fórmula da área do círculo. Qual que é a fórmula da área do círculo? É πr ao quadrado. Essa daqui é a fórmula da área do círculo. Então, muitas das vezes você vai ter que usar essa fórmula para achar o seu metro quadrado aqui, tá bom? Legal. O L é o comprimento, em metros não tem muito segredo. Então, o que eu quero que você entenda aqui é basicamente um resumo. Então, eu preciso que você decore as fórmulas. Através das fórmulas, você consegue resolver os exercícios. Legal? Então, vamos agora para a energia e potência elétrica, que é o que mais cai no Enem. A potência elétrica é igual a P igual a I vezes U, ou seja, π. O P é potência, que é dado por esse W, que chamamos de watts, ou watts. O I é o ampere, que é dado por A, e o U é o volts, que é dado por V. Legal. O P, que é a potência, você vai achar nada mais, nada menos do que a potência dissipada por resistor. Ou seja, vamos supor que você está no seu banheiro tomando banho na água quente, porque está frio. O que está aquecendo a água? O que está aquecendo a sua água não é nada mais, nada menos do que o resistor, que está esquentando o chuveiro e quando a água passa, ela sai quentinha e cai sobre você. Então, o P, você está achando nada mais, nada menos do que a energia da potência que está sendo dissipada naquele resistor, tá bom? Gente, agora, outras formas de você escrever o π. O π é uma das formas de você achar a potência dissipada, só que tem outras formas. Para você achar essas outras formas, eu vou precisar que você relembre das formas que eu te mostrei acima. Lembra do Uri, que eu mostrei para vocês lá em cima? Dá para você aplicar aqui. Olha aqui o Uri, que eu te mostrei aqui em cima, ó. Aqui, Uri. Esse Uri continua, nós ainda estamos falando de elétrica. Então, eu posso usar esse Uri aqui embaixo. Eu posso usar esse Uri aqui na parte da potência. Cadê? Me perdi. Cadê a parte da potência? Aqui. Eu posso usar esse Uri aqui. Então, eu, usando esse Uri aqui, como que eu posso escrever o π de outra forma? Gente, vamos notar aqui, ó. O π é assim, né? Vou fazer aqui de azul. P igual a I vezes U. π. Qual outra forma que eu posso escrever esse π? Gente, o U aqui, eu não estou falando que U é igual a R vezes I?
Então, você concorda comigo que eu posso apagar esse U e colocar R vezes I? Gente, P igual 1I com 2I, e está multiplicando, I ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar I ao quadrado vezes R. Olha aqui, chegamos nessa fórmula. Perfeito? Temos outros jeitos de achar o π? Sim, com perfeição. Olha aqui. Nós também achamos uma fórmula lá em cima que era I igual a U sobre R. Como que é o π? O π é P igual a I vezes U. Gente, eu estou falando que o I é igual a U sobre R. Então, eu apago o I e no lugar do I eu escrevo U sobre R. Então, o nosso π vai ficar U vezes U ao quadrado sobre R. Achamos outra forma. Então, nós temos vários jeitos, várias formas de achar a potência. Nós temos o π, que é a forma tradicional. Nós temos o P igual a R vezes Z ao quadrado. E nós temos o P igual a U ao quadrado sobre R. Tá? Então, tudo aqui que a gente está fazendo são deduções de matemática. Ok? Então, todas essas formas você tem que decorar. Tem que decorar o π e tem que decorar as de cima. Porque você decorando as de cima, você consegue chegar nessas outras duas, tá bom? Então, tem que decorar o π, tá? O π tem que decorar. Tem que decorar também essa daqui, da segunda lei de Ohm, porque pode cair um fio para você. Tem que decorar o Uri, tá? Tem que decorar. Não tem outro jeito, que é a primeira lei de Ohm no caso. E, logicamente, as formas da corrente elétrica. Perfeito. Tem que decorar essas formas. Ai, e tô meio perdido, que não sei o que. Faz exercício? Vou fazer. Vou fazer um nessa aula e vai ter outros exercícios que eu vou resolver que você pode acessar. Então, assim, não é difícil. Você só tem que decorar a fórmula e saber aplicá-la. Como você vai aprender a aplicar? Vendo meus vídeos e praticando. Não tem erro. Dá para você tirar um notão. Você só tem que praticar e ver meus vídeos, tá? Então, assim, é praticar, ver com atenção, porque aí você vai saber aplicar. A questão do Enem é você saber aplicar a forma. Decorando essas fórmulas básicas que eu passei, você vai conseguir aplicar e vai tirar um notão, ok? Agora vamos para os finalmente. A energia elétrica, a fórmula é P vezes ΔT. Então, a nossa energia elétrica é a P de potência vezes o ΔT, que é o tempo. Mas só que aqui as grandezas de potência a gente não vai usar o W. Quando nós falamos de energia, como a energia gasta tipo, em casa é muita energia gasta, nós usamos o quilowatts, que é nada mais, nada menos do que 1000 watts. Perfeito? E o ΔT nós usamos em hora, porque você deixa a luz do seu quarto acesa por muito tempo, então seria inviável usar em segundos. Então, potência nós usamos em quilowatts e o ΔT nós usamos em horas. Com isso nós chegamos o quê? Aqui uma multiplicação, né? Quilowatts vezes H, então quilowatts vezes H, nós chegamos que a unidade de medida da energia elétrica é quilowatts-hora. Tranquilo. Legal, não tem muito segredo, né? Agora nós vamos para a associação de resistores. Nós vamos ter em paralelo, nós vamos ter em série. Desculpa, minha mente deu uma travada aqui do nada. Legal, vamos começar por associação de resistores em paralelo. Quando o resistor for paralelo, você só vai somar. Não tem erro. Então vamos supor que aqui esse R1 fosse 10 e esse R2 fosse 5. Só somar 10 mais 5, quantos que é, gente? 15. Então a resposta seria 15. Legal. Então, em série é só somar, não tem segredo.
Em paralelo, tem essa forma que eu adoro. Tem outras, tem, mas eu só uso essa e eu recomendo você usar essa. O REC é resistência equivalente, tá? Então vamos supor que nós temos aqui dois resistores em paralelo, que eu já vou explicar o que é paralelo. Nós temos o R1 e o R2. Vamos supor, de novo, que o R1 é 10, o R2 é 5. A forma é essa daqui de cima. Então você vai fazer 10 vezes 5 dividido por 10 mais 5. Então ficaria 50 dividido por 15. Legal? Aí você ia fazer a divisão e achar o resultado. Essa seria a sua nova resistência. Legal? Mas o que é em série e o que é em paralelo? Você só tem que saber a definição e acabou. O resto já está feito. Legal. Eu preciso que você saiba o que é em série e em paralelo. Finge que você está pegando um barbante na sua casa. Gente, os elétrons vão estar passando, vamos supor, daqui para cá, da esquerda para a direita. Gente, só tem um caminho. Não tem dois caminhos. Vamos supor que aqui é o A, aqui é o B. Você mora na casa A. Você quer ir na casa B, que é a casa da sua mãe. Tem outro caminho que dá para fazer aí? Não, só tem um caminho. Só tem como você percorrer esse caminho aqui. Não tem como você fugir desse caminho. Não tem um caminho alternativo aqui para você chegar no B. Não tem. Se não tem outro caminho, se só tem um caminho para você chegar na casa da sua mãe, você está sendo do A e está chegando no B, se só tem um caminho, é em série. Se tem mais de um caminho, é em paralelo. Tranquilo? Sabendo disso, você resolve qualquer exercício. Então, legal. Paralelo aqui. Vamos supor que você está aqui na casa A, está indo para a casa B. Tem quantos caminhos para sair do A e chegar no B? Tem mais de um caminho, não tem? Por exemplo, você pode fazer esse caminho aqui, ó. Vir por aqui, subir e depois descer. Esse é um caminho. Também tem outro caminho. Você pode começar por aqui de baixo, descer, depois subir e chegar aqui no B. Então, nós temos mais de um caminho. Ou seja, isso daqui é em paralelo. Não tem apenas um caminho para sair do A e chegar até o B. Nós temos mais de um caminho. Legal. Deixa eu voltar aqui para não ficar poluído o desenho. Legal. E aonde estão os resistores? Os resistores estão aqui, né? R1 e R2. Concorda comigo? Concordo. Você concorda que eu tenho aqui um ponto que vai dividir, como se fosse uma bifurcação, que vai dividir a corrente para cima e para baixo? Isso significa o quê? Que vai ter mais de um caminho. Ou seja, você está colocando esses dois resistores aqui em paralelo, com isso você vai ter que usar essa forma, ok? Para fechar e nós realizarmos exercício, o que você tem que saber? Sempre quando o resistor for em série, a corrente vai ser constante. Então não importa se você está aqui no R1 ou se você está no R2, a corrente vai ser igual. Então vamos supor que a corrente vale 10 amperes. Se a corrente vale 10 amperes aqui, ela também vai valer 10 amperes aqui. Você entendeu? Mas o U, ou seja, o nosso ΔP, o nosso volts, varia. Ou seja, vamos supor que aqui o volts é 10 volts. Vamos supor. Aqui eu posso afirmar que também vai ser 10 volts? Não, porque varia. Tranquilo? O ampere, a corrente, não varia em série, mas o ΔP, o volts, varia. Tranquilo? Em paralelo, é o inverso.
o nosso ΔP é constante, não varia. E a nossa intensidade varia. Ou seja, vamos supor que aqui eu afirmo, eu te dou, o exercício te dá. Aqui vale 10 volts. Eu posso afirmar com toda certeza que aqui vale 10 volts? Sim. Por quê? Porque está em paralelo. Em paralelo, a nossa voltagem, o nosso U é constante. Então, se o exercício está te afirmando que aqui é 10 volts, você pode deduzir que aqui com certeza é 10 volts. Mas se o exercício te der que aqui vale 10 amperes, você pode afirmar com toda certeza que aqui embaixo também vai ser 10 amperes? Não. Por quê? A intensidade da corrente varia. Tranquilo? Legal. E, obviamente, né, se aqui, por exemplo, a corrente era 15, aqui vamos supor que foi 10 para cima e 5 foi para baixo, aqui quando elas retornar vai voltar a ser 15 amperes. Tranquilo? Legal. Agora realmente o último exemplo antes do exercício. Vamos supor que nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui. Perfeito? Gente, muito fácil de resolver. Por exemplo, vamos supor que esse e esse estão em paralelo. Eu fiz aqui um desenho qualquer só para eu desenhar de modo rápido e vocês entenderem a gente pro exercício, tá? Então fiz um desenho aqui qualquer, espero que dê para entender. Qualquer coisa, deixe os comentários ou entre em contato comigo. Gente, tá vendo que aqui nós temos mais de 2 resistores em paralelo? A gente resolve só de 2 em 2. Então, ó, por exemplo, aqui, o que a gente vai fazer? Nós vai fazer de 2 em 2, achamos o resultado. Vamos supor que o resultado deu 10. Gente, você vai apagar ou fazer um outro desenho, vai apagar esses 2 resistores e vai fazer com o resultado novo. Que nesse caso, por exemplo, eu dei um exemplo, que aqui vai ser 10. Com esse resultado, que é a resistência equivalente, você vai juntar o resultado com o outro que sobrou. E a resposta que der vai ser o seu resultado final. Então vamos supor que essa associação de resistor aqui deu 20, vamos supor. Então a sua resposta vai ser 20. Legal? Mas vamos realmente para o exercício para ver como que o Enem cobra e como que a gente tem que realizar. Isso aqui que é o Enem de 2018. Fala o seguinte: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tecla. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, o que ele está falando? Ele está falando que você pode fechar aqui ou você pode fechar aqui. Tranquilo? Está falando que A e B podem ser fechados. Legal. Qual a resistência equivalente do circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, ele quer saber quando você fechar o ponto A. Ó, você fechou o ponto A, você fechou aqui. Quanto que vai ser, como que é a pergunta? Qual que vai ser a resistência? Quanto de resistência vai dar? Qual que vai ser o seu R? Essa é a pergunta. Você fechou aqui, ó. O B, então, está aberto. Gente, se o B está aberto, você concorda comigo que não tem como passar aqui elétrons? Porque vai estar aberto. Os elétrons vão ficar presos aqui, porque não vai ter como ele passar para cá, né? Lembrando que os elétrons, ele quer sair do mais e quer chegar no menos. Então, o único caminho que vai dar para os elétrons chegar, ele vai ter que sair aqui do mais, vai ter que descer aqui, vai ter que descer aqui, descer aqui
para chegar aqui no menos. Você concorda comigo? Que não tem como os elétrons fazer esse caminho aqui, porque aqui está aberto. Como que ele vai pular para chegar no menos? Não tem como, né? Então, nós temos que fazer esse caminho aqui. Concorda comigo? Legal. Então, vamos redesenhar aqui esse desenho para não ficar poluído? Então, ó, vamos redesenhar aqui, ó. Nosso desenho aqui, ó, tá basicamente assim, ó. Eu não sou muito artista, mas vai dar para entender. Aqui é a nossa resistência, que vale 4. Aqui é a nossa resistência, que vale 4. E aqui é a nossa resistência, que vale 4. Legal? Legal. Aqui é o nosso ponto A, o nosso ponto B. Nós quer sair do A, quer chegar no B. Legal? Quantos caminhos eu tenho para sair do A e chegar no B? Apenas um? Veja só comigo. Eu posso fazer esse caminho aqui e chegar no B. Concorda comigo? E eu também posso fazer esse caminho aqui, ó. Então, é mais de um caminho. Se é mais de um caminho, é paralelo. Então, vamos ver onde que está esse paralelo. Para começo de conversa, aqui nós temos a bifurcação, não temos? Porque nós acabamos de falar que o caminho pode ser esse ou esse. Então, a bifurcação é nesse ponto aqui. Esse ponto aqui que vai falar se vai descer ou se vai continuar reto e fazer o outro caminho. Concorda comigo? Legal. Então, se a bifurcação é esse ponto, a bifurcação está nesse ponto, o que a gente pode analisar? Que esse e esse estão em paralelo. E qual é a forma do paralelo? A forma do paralelo é, lembra que é R1 vezes R2, lembra que a fórmula está lá em cima e você tem que decorar essa forma. Dividido por R1 mais R2. Legal. R1 vezes R2. Os dois valem 4, né? Então aqui vai ficar 4 vezes 4. 4 mais 4. 4 vezes 4, gente, tabuada, né? Pelo amor de Deus. 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, continha de mais, dá 8. 16 dividido por 8, nós podemos afirmar que dá 2. Então, o que nós achamos aqui? Nós achamos que a nossa resistência equivalente vale 2. Então, nós estamos falando o seguinte, ó. Lembra do desenho que eu fiz aqui em cima, que a gente apaga e faz um novo? Aqui nós faz igual. Então, esses 4 aqui não vai existir mais. Agora, nós apaga esses 4 e cria um novo. Que nesse caso aqui é o quê? Nosso 2. Perfeito. Então, você concorda comigo que agora a gente vai ter o quê, gente? Apenas um caminho para sair do A e chegar no B? Olha só. Não tem outro caminho, só tem esse. Então, está em série. Então, agora é só somar. 4 com mais 2 dá 6. Essa é a resposta. Letra C de cachorro. Legal? Muita gente acaba me perguntando o seguinte, Marcos, mas por que você colocou essa parte vermelha justo aqui, para ficar em paralelo? Gente, não tinha outro caminho, né? Por exemplo, olha só, deixa eu voltar aqui para vocês verem. O desenho era esse, concorda comigo? O que eu posso fazer aqui? Só tem um caminho. Por exemplo, estou apagando esse. E estou apagando esse. Gente, eu posso colocar a minha resistência equivalente onde eu quiser. Eu posso colocar aqui, ó. Posso colocar torta aqui, ó. Eu posso colocar aqui. Posso colocar onde eu quiser. Gente, você concorda comigo que ainda só vai ter um caminho? Ó, só vai ter um caminho para sair do A e chegar no B? Não tem outro caminho, só tem um caminho ainda. Gente, do mesmo jeito eu vou somar. 4 com mais 2 vai dar 6. Vai estar em série. Você entendeu? Então, não tem como fugir. Você podia colocar esse desenho onde você quisesse. Ainda, a resposta seria em série. 4 mais 2. Porque estaria em série. Você concorda comigo?
que não ia ter dois caminhos para sair do A e chegar no B, só tem um caminho para sair do A e chegar no B, só tem esse caminho aqui, não tem outro caminho, não existe um segundo caminho alternativo, só tem um, então é em série. 4 mais 2 igual a 6, letra C. Muito obrigado, gente, essa foi a aula, continue estudando, tirem suas dúvidas, tamo junto e nunca desista dos seus sonhos. Até mais e tchau, tchau.